essa matéria como coisa julgada no habeas corpus, até porque nesse habeas corpus também não há informação de que houve recurso. Por isso também foi pontuada pelo eminente desembargador Eduardo Costa Fava como coisa julgada. Ok. Neste aspecto, o processo, e como bem disse a eminente advogada, o processo estava apto a pré-julgamento, mas aí adveio o pedido de desaforamento do Ministério Público, folha 612, 619 dos autos originais, e vindo a ser encaminhados os autos para o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e foi recente, não é? Daí porque também me parece muito inadequado dizer que o TJ, lá pela sessão respectiva, que vai conhecer essa matéria, pudesse dizer que também, por parte do TJ, tivesse alguma inércia quanto a essa avaliação, que é uma coisa recente. E, nesse contexto, se é que existe alguma inércia a ser focado, divisado, analisado, seria do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e a matéria teria que ser submetida à superior instância, e não aqui, até porque me parece que aqui, nesse aspecto, a questão da primeira instância está esgotada, a matéria está aqui, chegou recentemente, por parte do TJ também não se observa eventual, diria assim, uma ausência de celeridade no processo, até porque, como disse, o despacho que encaminhou para cá era de 24 de junho de 2025, de forma que também essa matéria, se é que pudesse ser conhecida aqui nessa Câmara, desse tribunal, não seria possível divisar, enxergar, analisar criteriosamente a existência de desídia no trato desse processo. Volto a repetir, o cidadão não está pronunciado, matéria de pronúncia foi submetida em habeas corpus anteriores ao desembargador Eduardo Costa Fava. O processo, de fato, há um pedido de desaforamento, que recentemente chegou ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, está sendo analisado, creio que em sessão a ser analisada bem próximo, será discutida, analisada e deliberada sobre a matéria, e evidentemente qualquer situação de constrangimento ilegal por eventual excesso de prazo que a eminente defesa tivesse a enxergar, ela teria que submeter ao Superior Tribunal de Justiça. Essa é a análise que eu faço. De forma que, por essas considerações, eu vou apresentar manifestação pelo não conhecimento do habeas corpus, mesmo porque essa matéria, a meu sentir, ela escaparia da análise desta segunda Câmara Criminal. É nesse sentido, portanto, excelência, mesmo porque também não diviso, eventualmente, qualquer anormalidade que pudesse ser decidido, examinado, que pudesse ser deliberado de forma ex officio. De forma que eu me pronuncio pelo não conhecimento do habeas corpus. Obrigado, doutor Pedro Olímpio. Conceda a palavra ao doutor Ricardo de Araújo Barreto para a prolação do seu voto. Muito obrigado, presidente. Eu peço sua permissão para ler a proposta de emenda. Habeas corpus impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva de acusado pronunciado pela prática de homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal, com fundamento na inexistência de constrangimento ilegal por excesso de prazo e na ausência de fundamentos para a substituição da custódia por medidas cautelares diversas. Questão em discussão. Há duas questões em discussão. Primeiro é saber se a manutenção da prisão preventiva após mais de 4 anos da custódia configura constrangimento ilegal por excesso de prazo. E a segunda é saber se é possível substituir a prisão por medidas cautelares diversas diante das condições pessoais favoráveis do paciente. Razões de decidir. A jurisprudência do STJ, consolidada nas súmulas 21 e 52, afasta a alegação de constrangimento legal por excesso de prazo após o encerramento da instrução e a pronúncia do réu,
No caso concreto, não se verifica desígnio estatal ou tramitação irregular, estando justificada a duração do processo. O pedido de aplicação de medidas cautelares já foi julgado anteriormente em habeas corpus, com decisão transitada em julgado, que impede nova análise da matéria. Ordem parcialmente conhecida e nessa extensão denegada com recomendação ao juiz de origem. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo. Fazem parte da turma julgadora, além de Vossa Excelência, a desembargadora Ilna e eu. Eu colho o voto da desembargadora Ilna. Como vota a desembargadora Ilna? Acompanho o voto do relator integralmente. Obrigado, desembargadora Ilna. Eu também confirmo o voto provisório para o fim de acompanhar Sua Excelência, o doutor Ricardo de Araújo Barreto. Obrigado. Colhidos os votos, eu proclamo o resultado. A turma julgadora, por unanimidade de votos, conheceu parcialmente da ordem impetrada para denegá-la na extensão cognoscível, com recomendação ao juiz de origem, nos termos do voto do eminente relator. Julgamento encerrado. E assim eu me despeço da doutora Kessia. Até uma próxima oportunidade, doutora Kessia. Obrigada. Anuncio agora para julgamento o recurso em sentido estrito 020 55 78 72 2024, número 1 da pauta 25. Relatora, a desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Recorrente, JA-GLJ. Advogado, doutor Diogo Silva Oliveira. Doutor Diego, desculpe. Doutor Diego, se encontra presente? Sim, Excelência. Pois não. Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência. Ministério Público também? Também, certo. Então, doutor Diego, Vossa Excelência tem o prazo de 15 minutos para a sua sustentação oral. Obrigado, Excelência. Antes de iniciar uma sustentação oral, que o RESE fique na torcida para que seja recebido e dado provimento por total do RESE, queria fazer os devidos cumprimentos, tanto a Vossa Excelência, a relatora, doutora Maria Ilna Lima de Castro, junto a seus pares, em especial os nobres desembargadores Benedito Helder Afonso Biapina e Ricardo de Araújo Barreto. Estendo também meus cumprimentos aos representantes da 16ª Procuradoria de Justiça do Estado do Ceará, aos serventuários da Justiça e meus caros colegas nobres advogados, que eu acho que não estão mais aqui porque eu fui o último. Fui sorteado, mas os últimos sempre serão os primeiros. Trata-se de um recurso em sentido distrito em que o recorrente tenta, junto a esse egrégio tribunal, o reconhecimento de ilegalidade na decisão que levou a júri popular, o recorrido, o excesso de linguagem, como também a ausência de ânimos necândio quanto à vítima e demais pedidos que são variados. Excelências, dado que o próprio RES ele foi um pouco extenso, que são vários pedidos, para mim ser muito mais rápido na minha sustentação oral, vou abordar apenas alguns pontos que eu acho os mais importantes. Inicialmente, eu trago a Vossa Excelência para debate a ilustração de comprovado excesso de linguagem que houve na sentença de pronúncia do primeiro grau. Em um determinado momento, esse causídico fez o pedido de responder o processo em liberdade do acusado. E, em decisão de sentença, ao justificar a negativa desse pedido, a Excelência em primeiro grau, em sentença de folha 335, diz que, abre aspas, tais circunstâncias demonstram em sua colocação em liberdade gera evidente risco à sociedade, pois teria cometido ato bárbaro contra a pessoa com quem teve relacionamento afetivo e contra menor de idade, demonstrando frieza e periculosidade acentuadas. Diante dessa frase, desse tópico, a defesa entende que houve um excesso de linguagem porque, na sua defesa, embora eu discorde de toda a situação, ele poderia utilizar uma palavra que é muito corriqueira no meio jurídico, que é o indício.
Ele poderia ali justificar a segregação cautelar pela presença dos requisitos ensejadores da prisão preventiva, como também a presença de um indício de autoria e de materialidade. Mas assim ele não fez. Ele colocou certeza em suas alegações, de modo que prejudicou e pode prejudicar o andamento do tribunal do júri. A gente tem que compreender, excelências, como Vossa Excelência também sabe, que o tribunal do júri ele vai ser julgado por pessoas de conhecimento popular, de conhecimento do povo, que não tem um conhecimento jurídico como Vossa Excelência, assim como esse nobre advogado. Então, levar a sentença que vai ser lida e relida para eles no tribunal do júri é como se fosse uma decretação de condenação antecipada, porque esta frase coloca em si o próprio andamento e julgamento do mérito. Então, a defesa entende que deve ser considerado esse excesso de linguagem para ouvir a retirada, pelo menos dessa parte em todo, da sentença, para não haver prejuízo da defesa quanto da acusação em futuro julgamento. Atrelado a esse ponto, a defesa também entende que houve uma quebra de cadeia de custódia na junção dos vídeos em que a vítima foi gravada na unidade pronto hospitalar. Eu estava presente nesse flagrante delito. E nesse flagrante delito, desde o começo, que é o processo que eu pego, ao chegar lá, eu fui surpreendido com a situação de que haveria um vídeo que foi juntado pela autoridade policial nos autos, informando a autoria e materialidade do crime. Mas, na audiência de instrução, ao ser perguntado tanto para a vítima quanto para os policiais militares que flagrantearam o acusado, ninguém soube dizer de onde foi que nasceu esse vídeo. Ninguém soube dizer quem foi que fez o vídeo, quem foi que gravou, qual foi a forma que gravou. Inclusive, foi perguntado pelo membro ministerial se a vítima se sentiria satisfeita à vontade em continuar com o vídeo nos autos processuais, o que foi indagado e recusado pela parte autora. Diante disso, estamos no eminente quebra de cadeia de custódia, como não conseguimos comprovar no ambiente acusatório, não conseguiu comprovar a natureza, que pode, inclusive, ser levado fora de contexto, um prejuízo também para o tribunal de júri, a defesa entende que deve ser desentranhada dos autos processuais. Carreado a isso, vou encerrar, para ser muito curto, fazendo novamente um pedido de liberdade do acusado, pois entendemos que a prisão preventiva, nesse exato momento, ela não é mais necessária. Não existe perigo de liberdades, o réu é primário, tem bons antecedentes, nunca respondeu um processo criminal, tem residência fixa, tem trabalho lícito, que foi juntado aos autos também comprobatórios, demonstrando que ele era canudeiro, que ele tinha função, que ele não vivia de atividade ilícita, e a liberdade do acusado não colocará em risco nem a vítima, a suposta vítima, nem mesmo a sociedade, tendo visto a própria personalidade do agente. E sobre a situação da gravidade da conduta, esta defesa entende também que não merece prosperar. Diante de vários julgados que existem, tanto no Superior Tribunal de Justiça quanto nesse tribunal, considerando que a gravidade da conduta, isoladamente por si só, ela não é motivo ensejador da prisão cautelar. Por fim, a defesa pede que seja recebido esse presente recurso em sede distrito e seja julgado por total procedência em todos os pedidos. Eu não vou estender em debater todos os pedidos, porque são vários, e queria levar a Vossa Excelência os pontos mais importantes na minha sustentação oral. Por fim, é assim que a defesa se manifesta. Muito obrigado, Excelência, muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Diego. Concedo a palavra ao doutor Pedro Olímpio para a sua manifestação. Ok, Excelência, muito obrigado. Muito prazer cumprimentar o doutor Diego, cumprimentar pelo excelente trabalho e informar que tem um pensamento divergente da posição de Vossa Excelência, uma visão extraída da análise bastante criteriosa do processo, de forma que, com desrespeito à questão homicida, propriamente o propósito de causar morte da senhora, a senhora ofendida, me parece que ficou muito claro esse ânimo necântico pelo caminho percorrido na incursão criminosa do pronunciado. Porque, e aqui se extrai
com muita propriedade da prova da matéria delitiva, consubstanciada no laudo pericial, isso foi submetido à vítima, que atesta queimadura de 2º grau na região anterior da tórax, logo abaixo, com 2 lesões de formato cilíndrico, medindo aproximadamente 9 centímetros de comprimento, 2 de espessura, queimadura de 2º grau na face ventral do pulso direito, queimadura de 2º grau, bolhas em região dorsal, e outras queimaduras em praticamente grande parte do corpo da pessoa vitimada. E pela incursão e no formato que aconteceu e é relatado na peça denunciatória, de que, infelizmente, o pronunciado tinha como propósito tirar a vida da ofendida. Então, não há como, a meu sentir, desclassificar uma conduta na grandeza, no formato que aconteceu, para um delito que não seja aquele da competência do tribunal do júri, cuja decisão de 1º grau aceitou a acusação, a admissão da acusação, para submeter o cidadão, a paciente, ao tribunal do júri. Bom, nesse aspecto, portanto, e sem fazer uma avaliação e voltando a examinar a questão da própria denúncia, me permita apenas fazer um breve relato. Consta do incluso apuratório policial que, na noite de 24 de agosto de 2024, o denunciado tentou, mediante de fogo, ceifar a vida das vítimas JMA, sua companheira, e a infante EMM, 12 anos. Sua enteada somente não gostou do resultado e desejava que se usasse a sua vontade. O denunciado teria jogado gasolina contra as vítimas e ateou fogo. Então, esta é um retrato da realidade, cujo laudo retrata o propósito criminoso, objeto da decisão de pronúncia, ora sobre submetido a esse tribunal em razão de recurso de distrito. Bom, no que diz respeito à pronúncia, não se consegue divisar que o magistrado de 1º grau tenha elaborado com excesso na linguagem, na decisão de administrado da acusação. Aqui, pelo que ficou muito claro a este procurador, a análise, sim, dos indícios e da matéria do delito. Evidentemente que, sem entrar no mérito, e ele não fez isso em nenhum momento, ele simplesmente fez relato do fato, identificando a autoria, disse de autoria, a necessária obrigação e da materialidade. Ele não pode pronunciar uma pessoa por mera conjectura, ele tem que buscar os indícios para submeter a pessoa a julgamento. Isso é um fato. Não vejo também, em razão de um vídeo levado ao processo, que haja uma quebra de cadeia de custódia. Não se divisa qualquer prejuízo para o cidadão acusado. Não há prejuízo, portanto, que pudesse, nesse ponto, sustentar uma nulidade em razão da demonstração do Estado em que uma das vítimas estivesse na oportunidade considerada, e em razão dos vídeos gravados, não é? Das pessoas envolvidas. Então, não há, nesse sentido, não vejo quebra da cadeia de custódia, não vejo o mínimo de vício. O cidadão está muito bem assistido pelo eminente Dr. Diego Silva Oliveira, e de forma que, enfrentado pelo menos esses 3 pontos aí, postos pelo doutor advogado,
me pronuncio finalmente pelo conhecimento e improvimento do recurso que o Tribunal do Júri possa examinar o comportamento do pronunciado e a sociedade delibere na forma da convicção vítima dos jurados. É assim que eu me pronuncio, Celso. Obrigado, doutor Pedro Olímpio. Eu concedo a palavra à desembargadora Maria Ilna Lima de Castro para a prolação do seu voto. Obrigado, presidente. Boa tarde, senhor presidente. Peço licença a todos para ler o projeto de emenda. Recurso em sentido estrito, penal e processo penal. Crime de feminicídio qualificado. Em sua modalidade tentada. Sentença de pronúncia, recurso da defesa. Preliminares de nulidade. Pedido de declaração de nulidade em razão de excesso de linguagem. Inocorrência. Ausência de juízo de valor. Acerca do mérito da causa por parte do magistrado sentenciante. Pleito de reconhecimento de quebra da cadeia de custódia. Tese de probabilidade de adulteração da mídia. Não acolhimento. Possibilidade de existência de meras irregularidades não levam necessariamente à ilicitude ou imprestabilidade de provas. Excedentes do TJ Ceará e do STJ. Princípio do pas de nullité sans griffe. Pedido de despronúncia. Tese de ausência de ânimos mecânicos. Descabimento. Ausência de provas cabais acerca da alegação defensiva. Princípio do sociedade. Falta de comprovação concreta e segura da ausência de ânimos decânicos. Referida tese deverá ser analisada de forma adequada pelo Tribunal do Júri. Pleito de reconhecimento de desistência voluntária e arrependimento eficaz. Impossibilidade, artigo 15 do Código Penal. Ausência de comprovação concreta dos institutos. Necessidade de análise pelo Conselho de Sentença. Pedido de classificação no crime de tentativa de feminicídio para lesão corporal. Não acolhimento. Necessidade de apreciação do mérito da alegação pelo Tribunal do Júri. Pleito de decote das circunstâncias qualificadoras. Descabimento. Circunstâncias qualificadoras não são manifestamente improcedentes. Matéria de apreensão do Tribunal do Júri. Apreciação. Súmula do 3 do TJ Ceará. Pedido de revogação de prisão preventiva. Negado. Fundamentação idônea
apresentado no juízo de primeiro grau. Manutenção dos motivos exteriores da prisão cautelar. Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes. Pede como libertar-se. Recurso é conhecido e desprovido. É como voto. Devolvo a palavra ao presidente. Obrigado, desembargadora Ilna. Voto com Vossa Excelência, eu e o doutor Ricardo Barreto. Eu acompanho o voto de Vossa Excelência, confirmando, então, o voto provisório já lançado nos autos. Eu colho o voto do doutor Ricardo Barreto. Como vota, doutor Ricardo? Não, presidente, eu acompanho integralmente o voto da senhora relatora. Obrigado, doutor Ricardo. Colhidos os votos, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade de votos, conheceu do recurso para desprovê-lo nos termos do voto da eminente relatora. Julgamento encerrado. E assim eu me despeço do doutor Diego Silva. Até uma próxima oportunidade, doutor Diego. Até. Boa tarde. O 9 já foi julgado, o 10 agora se trata de uma apelação crime. Anuncio agora a apelação crime 042 5170 15 2010, número 22 da pauta. Relatora, desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, apelante José Romário de Souza Monteiro, o advogado Dr. Jader Aldrin Evangelista Marques. Doutor Jader se encontra presente? Estou obtendo a informação que o doutor Jader Aldrin Evangelista Marques não se encontra na sala de sessão. Nesse sentido, eu anuncio o resultado. A turma, por unanimidade de votos, conheceu do recurso para desprovê-lo nos termos do voto da eminente relatora. Julgamento encerrado. Anuncio agora a apelação crime número 0051 456/81/2020, número 50 da pauta 26. O relator é da minha relatoria. Apelante AMFS, advogados, doutora Jacinta de França Souza Neto Reis e Luiz Cláudio da Silva Reis. Doutor Cláudio está presente. Vossa Excelência que vai fazer a sustentação? Exatamente, Excelência. Eu consulto Vossa Excelência se me dispensa da leitura do relatório. Sim, dispensa. Ministério Público também? Então, doutor Cláudio Reis, Vossa Excelência tem um prazo de 15 minutos para proferir sua sustentação oral. Obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Cumprimento Vossa Excelência, também é relator, né, da presente apelação, cumprimento o desembargador Ricardo de Araújo Barreto, desembargadora Maria Ilna de Castro, estendo meus cumprimentos ao ilustre representante do Ministério Público, na pessoa do Dr. Pedro Olímpio Monteiro Filho. Cumprimento ainda, nesta oportunidade,
os serventuários da Justiça, a Defensoria Pública e advogados que ainda nos assistem, que assistem essa sessão. Excelência, o que trago à presença desta colega da Câmara Criminal, trata-se de um recurso de apelação contra uma sentença em que nela o apelante restou condenado a uma pena de 46 anos e 7 meses de reclusão, embora a defesa entenda que a respeitável sentença foi após um ivado vício de nulidade durante o correr do processo. Por essa razão, a defesa interpôs o presente recurso. O que se pretende, Excelência, com o presente recurso, é que, dos emendos desembargadores, é que seja garantido ao apelante, ao apelante, um devido processo legal. E não será possível sem a intervenção de Vossa Excelência e com a brilhante interpretação do fiscal da ordem jurídica, que hoje está presente na pessoa do Dr. Pedro Olímpio. Venho acompanhando aqui as suas sustentações e, por essa razão, faço essa pequena ressalva. Excelência, a primeira das nulidades, que preliminarmente gostaria de ressaltar, que não haveria momento para a alegação de nulidade de algibeira, que tão é rechaçado pelos tribunais superiores, até porque a defesa do apelante foi feita pela Defensoria Pública e não por esse causível. A primeira nulidade, Excelência, que se vê nos autos, né, é a citação do réu. A citação do réu, conforme consta nos autos, ocorreu por meio de WhatsApp. Assim, as folhas 46, né? Assim, as folhas 46 demonstram que não há a certeza que o ora apelante era aquela pessoa que estava recebendo a devida citação. Veja, horários distintos, acompanhado de uma certidão do oficial de justiça, nenhum nome de terceiro. O nome de uma pessoa que não tem nenhuma relação com o processo do ora apelante. Ora, é o entendimento dos tribunais, Excelência, que é possível, sim, a citação por meio de edital. Porém, há necessidade de algumas condições, há observância de algumas condições que a defesa entende que aqui não foi observado. Se não, vejamos. O número de telefone é uma das condições, a confirmação escrita, o que não há nos autos, e uma foto individualizada do citando, o que não tem. Isso é o entendimento dos tribunais superiores. Eu posso fazer uma pequena abreviação no habeas corpus 652-068-DF, de relatoria do ministro Sebastião Reis Júnior, da 6ª turma. Também tem outro entendimento da 5ª turma, no habeas corpus 641-877 do DF, de relatoria do ministro Ribeiro Dantas. Nesse sentido, é possível? Sim, é possível, mas tem que respeitar algumas condições, o que a defesa entende que não houve nos presentes autos. No caso em apreço, volto a dizer, nenhuma dessas duas condições sendo observadas, é evidente, Excelências, que há a necessidade da anulação da citação para garantir os princípios constitucionais
do contraditório e da ampla defesa. Por essa razão, a defesa, neste primeiro momento, nesta primeira razões de alegar, de colocar em pauta para vossas excelências, é a anulação da citação. Segundo, a incompetência do juízo da segunda vara criminal da comarca de Quixadá. Por várias razões. Os autos, primeiramente, foram distribuídos para o juízo da primeira vara criminal. Posteriormente, o juízo da primeira vara criminal declinou de sua competência para a segunda vara, a vara criminal. A segunda vara criminal da comarca de Quixadá, no novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito aos crimes praticados contra criança e adolescente, seria de competência da vara de violência doméstica familiar contra a mulher, declinou a competência para a respectiva vara. Diante também, com o segundo fundamento da Portaria 13/19/2024, da diretoria do próprio Fórum da comarca de Quixadá. Chegando os autos na vara de violência doméstica familiar contra a mulher, a magistrada declinou novamente a competência para a segunda vara, entendendo que o recurso especial decidido, pela terceira sessão do STJ deveria ser aplicado quando os autos foram distribuídos. Autos retornaram para a segunda vara e o magistrado diz assim: embora entenda de forma diversa, eu acolho a competência. Embora entenda de forma diversa a competência. Veja, excelência, se for pensar no entendimento do juízo da vara de violência doméstica familiar contra a mulher, o juízo competente seria o da primeira vara criminal. E não o da segunda. Se for aplicado o que determina tanto na jurisprudência quanto no artigo 23 da lei que regulamenta, seria da vara de violência doméstica familiar contra a mulher. De qualquer forma, a segunda vara criminal não tem competência para processar e julgar do ora apelante. Então, por várias vezes, esse causídico também já impetrou habeas corpus no sentido de anular. Mas não temos aqui uma decisão concreta de qual o momento correto que a vara de violência doméstica familiar contra a mulher receberá esses processos. E quero aqui sensibilizar vossas excelências que coloque um fim, coloque nesse julgamento, que seja colocado um ponto final de que momento a vara de violência doméstica familiar contra a mulher é competente para receber os autos, processar e julgar os respectivos processos. A terceira argumentação, excelência, é sobre o réu indefeso, que tem uma relação com a citação do réu. O réu entende que não houve a citação devida, os autos foram remetidos à Defensoria Pública. Se nós analisarmos a resposta à acusação, as folhas 144 e 146, por essa razão, a defesa entende que o réu é indefeso, ficou indefeso, e deveria ser decretada pelo juiz à cor, abre aspas, o acusado resguarda-se do direito de apresentar sua defesa de forma integral após a instrução criminal. 2. Em sendo assim, requer o prosseguimento do feito em seus termos anteriores. 3. A defesa deixa de apresentar testemunhas neste momento por não haver recebido o respectivo rol do réu ou dos seus familiares. Veja, se o contato do réu era realmente aquele apresentado
pelo oficial de justiça, a Defensoria Pública não teve acesso, não teve contato, apresentação de testemunha, não apresentou, Excelência. Você pode observar que o depoimento de Juan, constando lá, que dizia o porquê dessas acusações, fazendo com que o réu fosse absolvido, trouxe nos autos mensagens. A Defensoria não apresentou na resposta à acusação, muito menos em seus memoriais apresentados, também em seus memoriais, dizendo nas folhas 293 apenas um pedido de absolvição genérico e as suas prerrogativas, consta nos autos, sem trazer uma defesa efetiva. A defesa, Excelência, todos nós sabemos que não pode ser simplesmente aquela defesa formal, somente para estar, né, naquele momento, mas sim ter uma defesa efetiva. Tanto pode ser peça que venha, todas as venhas, a Defensoria Pública, mas entendo que o réu, neste caso, ficou totalmente indefeso. Ficou totalmente indefeso. Por essa razão, a defesa também requer, né, que seja declarado por Vossas Excelências, com toda a sabedoria existente, que declare a nulidade, que declare o réu indefeso no presente processo e todas as decisões posteriores que sejam anuladas e desentranhadas do processo. Superadas essas preliminares, Excelência, também a defesa requer a absolvição do réu por ausência de provas. Por que razão? As provas existentes nos autos são os depoimentos das supostas vítimas e as testemunhas de ouvir dizer. Então, testemunhas são familiares, nem depoimentos são declarações, sem compromisso de dizer a verdade. Sem compromisso de dizer a verdade. É certo que esses determinados crimes, ele ocorrem, crime contra a dignidade sexual, ele ocorre na clandestinidade, né, nas escondidas, não tem testemunho. Mas há necessidade de que essa afirmação seja corroborada com outros meios de provas. Veja, um fato que na denúncia ocorreu entre os anos de 2008 a 2017. Não tem um lapso. Ocorreu tal dia, ocorreu determinado ano. E a única prova existente para defender o réu não foi apresentada pela Defensoria, pela defesa, peço novamente, vem, lá no depoimento dele, afirmando por que razão estaria sendo acusado o ora apelante. Para não se estender muito, Excelência, diante do exposto, requer anulação da citação, a incompetência do juízo da segunda vara, seja reconhecido também o réu indefeso com o fundamento acima exposto. No mérito, requer a absolvição do ora apelante, requer a reforma da sentença para absolver o ora apelante na forma do 386 do Código de Processo Penal. É assim que se manifesta. E obrigado pela atenção, Excelência. Pois não, doutor Cláudio Reis. Obrigado pela sua sustentação oral. Eu concedo a palavra ao doutor Pedro Olímpio, como representante da Procuradoria-Geral de Justiça, para manifestação. Ok, muito obrigado, presidente. Saúdo aqui o doutor Cláudio Reis pelo excelente trabalho desempenhado na tribuna em defesa do cidadão acusado, mas permita-me dizer com propriedade que eu limito no crime há muito tempo, eu sempre enxergo o trabalho da Defensoria Pública como de excelente qualidade,
trabalho realmente digno de registro. E digo mais ao senhor que fui defensor público de carreira calcaia e sempre os defensores sempre procuram o melhor. Na verdade, a qualidade da defensoria pública é algo incontestável. É bem verdade que muitas vezes o cidadão acusado de um crime não colabora muito, mas o defensor público, mesmo assim, faz um trabalho e do dia a dia eu diviso com muita propriedade, muita intelectualidade dos colegas da Defensoria Pública, de forma que penso, venha para discordar de Vossa Excelência quanto à questão das nulidades por uma suposta defesa que não guardou a fortaleza que o senhor imaginava, mas eu vou por ponto, eu nomeei todos aqui. A questão da citação, eu não vejo hipótese nenhuma como aceitar essa alegação de nulidade, porque foi disponibilizado esse e-mail eletrônico e o número para o cidadão, pelo cidadão à máquina estatal. O cidadão compareceu ao ato, apresentou defesa técnica, então, de forma que não dá para você falar que tem vício quando o recorrente ele compareceu nas demandas dos atos posteriores do processo, deixando muito claro que a citação ocorreu com regularidade, houve uma vinculação entre o ato e o comparecimento do recorrente ao processo, de forma que entendo com a máxima vênia que nesse ponto não vejo nulidade alguma. Passando a questão, e aí também da questão da defesa, que não teria sido dentro da avaliação de Vossa Excelência, do eminente advogado, não teria sido dentro dos parâmetros imaginados. Na verdade, a alegação de deficiência de defesa técnica, sem demonstrar o prejuízo, e Vossa Excelência, doutor Cláudio, com a máxima vênia, Vossa Excelência não demonstrou em que ponto, onde é que estava o prejuízo que o rapaz tenha sofrido por uma suposta deficiência defensiva, né? O que o Supremo Tribunal Federal deixa delineado na súmula 523 é que no processo penal a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará se houver prova do prejuízo do réu. E aí me permita, com profundo respeito ao posicionamento de Vossa Excelência, dizer que a defesa também, nesse aspecto, não demonstrou onde se poderia divisar esse prejuízo, não é? De forma que também penso diferentemente de Vossa Excelência, e de forma que igualmente não abraço, nem posso abraçar a manifestação do senhor nesse sentido. Com relação à questão de que teria sido julgado por juiz que não teria competência, também não vejo da forma que o senhor pontua, mesmo porque, aqui me permita, no agravo em recurso especial 29953-2 do Rio de Janeiro, ficou claro nos locais em que não houver juízo especializado em crimes contra criança e adolescente, e aqui a competência, esta tarefa competirá aos juízos de crimes vinculados à violência doméstica. Então, de forma que também, na minha avaliação, eu
não vejo essa situação posta pelo senhor, de forma que, com a devida vênia, também não harmonizo com o pensamento respeitoso do senhor. Quanto ao mérito, a clareza dos depoimentos, a precisão dos depoimentos, ela dão a larga compreensão e da violência que as vítimas sofreram, né? De forma que, nas manifestações lançadas na esfera do processo, existem depoimentos precisos das vítimas e que não será necessário passar aqui a efetuar a leitura, porque, de forma não obstante constrangedores, todos nós tivemos acesso, e os depoimentos guardam sintonia com as demais considerações constantes do processo, seja com as pessoas profissionais do Conselho Tutelar, seja com pessoas ligadas à família, mas que conhecem e se depararam com o reflexo da violência psicológica e da violência sexual que essas jovens foram submetidos a capricho do cidadão recorrente. Então, de forma que, na questão do mérito, eu não vejo como me acostar e afastar da imputação que foi reconhecida com muita pressão pelo juiz de primeiro grau. E como todos nós sabemos, esses tipos de delitos, as manifestações das vítimas, no caso aqui, elas são aproveitadas, são analisadas de forma muito criteriosa, ouvidos mesmo com profissionais especializados, aqueles depoimentos especiais, para justamente formar a convicção plena de uma correta distribuição de justiça. E aqui, a violência desse tipo de delito, ela causa consequências imensuráveis, porque a violência sexual é terrível para as pessoas vitimadas, que ficam efetivamente abaladas psicologicamente, inclusive. Então, sem entrar e sem me referir mais à questão do mérito, porque está muito bem lançado na decisão de primeiro grau, e há uma avaliação, por coincidência minha, desse processo, e sempre faço com muita precisão, com muito critério, para também contribuir no desenvolvimento da justiça para as pessoas que chegam a situação como esta. A questão também do redimensionamento da sanção, e foi focado na oportunidade considerada a possível bis in idem na aplicação concomitante da agravante inserida no artigo 612F do Código Penal e a causa de aumento prevista no 226.2 do Código Penal, eu entendi, e aí, com base na decisão do Superior Tribunal de Justiça, tema repetitivo 1215, que nos crimes contra a dignidade sexual não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do artigo 61, 2F e da majorante específica do artigo 226.2 do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese em na qual não deve ser aplicada tão somente a causa de aumento. Então, feito essas considerações, eu me pronuncio finalmente, depois de analisar respeitosamente todas as manifestações de Vossa Excelência, não entendo não compreendê-las no mesmo formato que Vossa Excelência compreende, para me pronunciar pelo conhecimento da apelação, contudo, pelo seu desprovimento, é nesse sentido que eu voto, presidente. Muito obrigado, doutor Ricardo Cláudio. Pois não, doutor Pedro Olímpio, obrigado pela sua manifestação, e eu parabenizo o doutor
Cláudio Reis, pela sua sustentação oral, sobretudo porque ele está a defender um réu que contra ele paira um dos crimes mais graves que eu considero que está capitulado no Código Penal, que é o crime de estupro. E pior ainda, né? Estupro de vulnerável, sendo o autor do estupro o próprio pai. E no caso aqui são 3 vítimas. Então, sem mais delongas, eu peço permissão para proceder à leitura do meu projeto de emenda. Questão em discussão. Há 5 questões em discussão. Saber se a citação realizada por aplicativo de mensagens, WhatsApp, é nula por ausência de ciência inequívoca. 2. Saber se a vara criminal é absolutamente incompetente para julgar o feito diante da ausência de vara especializada. 3. Saber se houve nulidade por deficiência na atuação da defesa técnica. 4. Saber se os elementos probatórios são suficientes para a manutenção da condenação por estupro de vulnerável. E 5. Saber se houve ilegalidade na dosimetria da pena quanto à aplicação cumulativa da agravante do artigo 61, inciso 2, letra F, e da majorante do artigo 226, inciso 2 do Código Penal. Razões de decidir. A citação por WhatsApp, realizada em número informado pelo próprio réu, foi autorizada por provimento local editado durante a pandemia da Covid-19, sendo válida, pois houve confirmação da leitura e posterior contato telefônico do réu com o oficial de justiça. A alegada incompetência absoluta da vara criminal foi afastada à luz da tese firmada no EASP, número 2099-532 do Rio de Janeiro, porquanto a distribuição ocorreu antes da data de publicação do acórdão, 30 de novembro de 2022, mantendo-se a competência do juiz de origem. A atuação da Defensoria Pública foi regular, com a apresentação de resposta à acusação, acompanhamento das audiências e apresentação de memoriais, não havendo prova de prejuízo concreto, conforme o entendimento da súmula 523 do STF e jurisprudência do STJ. A materialidade delitiva restou comprovada por laudo pericial de exame de corpo de delito, que atestou vestígios compatíveis com conjunção carnal recente, bem como por depoimentos consistentes prestados pelas vítimas em ambiente de depoimento pessoal, depoimento especial, nos termos da Lei número 13.431, de 2017. A autoria foi firmemente demonstrada por meio de relatos coerentes, convergentes e detalhados das 3 vítimas, que descreveram condutas típicas de estupro de vulnerável, praticadas em contexto de ascendência paterna e sob ameaça, de forma reiterada e progressiva, com idêntico modus operandi. Os testemunhos prestados por conselheiras tutelares em juízo, sob o crivo do contraditório, corroboraram os relatos das vítimas, confirmando a espontaneidade das declarações e a existência de denúncias consistentes feitas às autoridades competentes. A negativa de autoria apresentada pelo réu mostrou-se isolada e dissociada do conjunto probatório. A alegação de motivação falsa por parte das vítimas não encontra respaldo nos autos, sendo refutada pelas provas testemunhais e documentais. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a palavra da vítima como meio de prova suficiente à condenação nos crimes contra a dignidade sexual, sobretudo quando harmônica com os demais elementos de prova. Aplicação da súmula 593 do STJ. A pena base foi fixada com fundamentação idônea, considerando a gravidade das consequências do crime, especialmente quanto à vítima que precisou sair de casa para cessar os abusos. A exasperação mostra-se proporcional e adequada. A aplicação da agravante do artigo 61, inciso 2, letra F do Código Penal, fundada na relação doméstica
e da causa de aumento do artigo 226, inciso 2 do Código Penal, motivada pela relação de autoridade, não configura bis in idem ou incidirem sobre fundamentos fáticos distintos. Aplicação do entendimento firmado no tema 1215 do STJ. Correta a incidência da continuidade delitiva qualificada. Artigo 71, parágrafo único do Código Penal. Diante da pluralidade de vítimas, da habitualidade das condutas e da similitude dos modos de execução. Dispositivo e tese. Recurso conhecido e desprovido. É como eu voto. Votam comigo o doutor Ricardo Barreto e a desembargadora Ilza. Colho o voto do doutor Ricardo. Como vota, doutor Ricardo? Obrigado, presidente. Com muita tranquilidade, subscrevo nas palavras de Vossa Excelência. Obrigado, doutor Ricardo. Como vota a desembargadora Ilna? Acompanho integralmente o relator. Obrigado, desembargadora Ilna. Colhidos os votos, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade de votos, conheceu do recurso para desprovê-lo. Peraí. A turma, por unanimidade de votos, conheceu do recurso para desprovê-lo nos termos do voto do eminente relator. Julgamento encerrado. E assim, me despeço do doutor Cláudio Reis. Obrigado, Excelência, e boa sessão a todos. Anuncio agora a apelação crime número 023 6794 93 de 2020, número 91 da pauta 26. O relator, doutor Ricardo de Araújo Barreto, apelante JS da ACM, advogado, doutor Guilherme Neto Caminha. Doutor Guilherme se encontra presente? Doutor Guilherme, eu só não estou ouvindo a sua voz. Vossa Excelência está com o áudio desligado? Não, nós não estamos ouvindo, doutor Guilherme. Está me ouvindo, Excelência? Sim, estamos ouvindo. O senhor desligou a câmera. A câmera. Doutor Guilherme, vamos fazer o seguinte: nós vamos simplesmente ouvi-lo, porque não vai ser possível vê-lo e ouvi-lo. Então, eu aceito que o senhor faça a sua sustentação sem o vídeo, ok? O senhor desliga a câmera e fica somente com o áudio, e faz a sustentação oral com áudio. O senhor está ouvindo?
Doutor Guilherme, o senhor agora Alô? pode... Estou sendo ouvido, Salete? Estamos vendo e ouvindo perfeitamente. Pronto, Salete. Doutor Guilherme, o senhor, Vossa Excelência, dispensa a leitura do relatório? Com certeza, Salete. O Ministério Público também? Pois então, doutor Guilherme, Vossa Excelência está com a palavra por 15 minutos para a sua sustentação oral. Inicialmente, eu peço minhas desculpas. Excelentíssimo senhor presidente desta sessão de julgamento, desembargador Benedito Helder Afonso Ibiapina, excelentíssimo senhor relator, desembargador Ricardo de Araújo Barreto, excelentíssima senhora desembargadora Maria Ilna Lima de Castro, ilustrado senhor procurador de Justiça, doutor Pedro Olímpio, ilustrada defensora pública, doutora Lígia, colegas da advocacia ainda presentes a esta sessão de julgamento, ilustres colaboradores desta colenda Câmara Criminal, os quais cumprimento na pessoa da doutora Ana Amélia. O apelante foi condenado pelo Tribunal do Júri pelos crimes de homicídio e de integrar homicídio qualificado e de integrar organização criminosa, em que pese não ter comparecido nenhuma testemunha que tenha presenciado os fatos supostamente delituosos. Todas as testemunhas, por unanimidade, afirmam categoricamente que não presenciaram os fatos delituosos. E todas elas dizem que compareceram a juízo, à delegacia, ao plenário do júri, apenas para emprestar testemunho por ouvir dizer, embora não tenham presenciado nenhum fato. Trouxeram para os autos a voz das ruas, o estrépito do mundo. Foram ouvidas 9 testemunhas, todas por ouvir dizer. O julgamento, esse tipo de julgamento, com base em conjecturas, em ilações, em suposições, não pode servir de lastro a uma sentença condenatória. O mundo civilizado restringe ou impede esse testemunho por ouvir dizer, mas nós, no nosso sistema judiciário, aceitamos o testemunho por ouvir dizer, embora que com ressalvas. É balizamento jurisprudencial que o testemunho por ouvir dizer não pode, exclusivamente, como única prova, não pode servir de base a uma condenação. E é o que ocorreu no julgamento perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Fortaleza. O tribunal levou em consideração para condenar o apelante tão somente provas, testemunhos por ouvir dizer, de testemunhas que não trouxeram a juízo a fonte, a origem das suas informações. Foram informações que não foram corroboradas pela origem, pelas fontes primárias dessas informações. São conhecimentos por ouvir dizer. Então, a tese principal da defesa é que o apelante foi julgado exclusivamente com base única em depoimentos por ouvir dizer, porque
nenhuma testemunha presencial, nenhuma testemunha de vista trouxe aos autos a certeza do seu conhecimento visual. Testemunha, sabe-se, é aquela que esteve diante de um fato, e nesse processo não existe testemunha presencial, não existe testemunha de vista. Reitere-se, a condenação lastreou-se tão somente na prova do testemunho por ouvir dizer. E isso gera nulidade. O interrogatório de todos os acusados, quer na instrução criminal, quer no plenário do júri, todos os acusados dizem que não sabem, que não conhecem da participação do apelante nos delitos, na autoria dos delitos que lhe foram imputados. Igualmente, as testemunhas dizem que não conhecem ou não presenciaram nenhum fato que possa vincular o apelante às autorias que lhe são atribuídas. Todas as testemunhas também, excelências, elas trazem aos autos a certeza de que o acusado, na data da consumação dos delitos, o acusado se achava preso em penitenciária. No começo da pandemia, onde os presos ficaram reservados, onde até os próprios advogados encontravam dificuldades para acessar os seus clientes. O apelante, repita-se, tem prova inconteste nos autos de que ele estava preso na data do assassinato da vítima. Portanto, sem querer me estender, nós aqui estamos a sustentar 3 teses. Primeira, a insuficiência das provas, o indúbio pro réu. Na dúvida, decide-se a favor do réu. O juiz absolverá o réu desde que reconheça não existe prova suficiente para a condenação. Está lá no nosso Código de Processo Penal. Esse é o balizamento dos julgamentos humanos quando a acusação não consegue trazer aos autos as provas cabais, as provas limpas, as provas conclusivas da culpabilidade do acusado. Esses autos, a marca desse processo, o timbre desta causa é a insuficiência de provas. O segundo ponto aqui a ser enfatizado é o erro ou injustiça na aplicação da pena. Nós, da defesa, entendemos que o juiz presidente do Tribunal do Júri, ao prolatar a sentença condenatória, já partiu da pena base, ao fixar a pena base, já partiu de um patamar exagerado, elevado, de 14 anos, sem que as circunstâncias judiciais lhe autorizassem a tanto. Outro ponto que nós entendemos é o desacerto da imediata execução da pena. Sabe-se que os delitos imputados ao apelante
ocorreram em 23 de setembro de 2019, em período anterior, portanto, à entrada em vigor do pacote anticrime. E aqui invocamos o princípio norteador que serve a esses julgamentos humanos. Nós invocamos o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa. Se o fato se deu anterior ao pacote crime e se as disposições, as regras do pacote anticrime são consideradas híbridas, mistas, tanto de natureza penal como de processo penal, elas não podem retroagir para prejudicar o ora apelante. Assim, excelências, encerrando, nós pedimos a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri para que seja realizado um novo julgamento, tendo em vista que o Conselho de Sentença afrontou a evidência dos autos. Pedimos também a anulação da sentença condenatória por erro e, consequentemente, por injustiça na dosimetria da pena. E, por derradeiro, pedimos a revogação da execução imediata da pena, vez que os fatos supostamente delituosos ocorreram antes do pacote anticrime e, portanto, não poderia retroagir para prejudicar o acusado. É a nossa manifestação e as minhas desculpas. Pois não, doutor Guilherme Neto. Parabéns pela sua sustentação oral. Concedo a palavra ao digno representante do Ministério Público, doutor Pedro Olímpio, para a sua manifestação. Pois não, excelente. Muito obrigado. Parabenizo o trabalho do doutor Guilherme Neto, sempre brilhante, a defesa das pessoas que assistem ao seu trabalho jurídico. Mas eu observo que uma reflexão é sempre bom. Eu laborei muito tempo no júri, né? E, inclusive, depois das facções, passaram a frequentar o júri, vamos dizer assim, com mais, de forma mais presente, vamos dizer assim, porque as facções, e a gente verifica isso com infelicidade, eles matam por qualquer circunstância, às vezes absurdo de compreender, mas matam e de forma realmente que impressiona o derramamento de sangue. E, evidentemente, isso acontece hoje na prática. Eu sempre defendi que, quando ocorre um crime, um homicídio em determinada comunidade, se a polícia for fazer o trabalho de plano dentro de que o Código de Processo Penal prevê para levantar dados relativos àquele evento, por certo, encontrará indicativos para fazer um relatório sobre o evento e circunstâncias, porque naquele momento, ainda no calor do fato de criminoso, é muito comum se colher informações que ajudam muito a levar ao conhecimento do jurado. Porque, via de regra, infelizmente, passou algum tempo, os próprios parentes das pessoas vitimadas, elas com receio de perder a casa, de perder a vida, acaba por não contribuir muito naquele evento. Dito isto, e aqui se observa, não diferentemente, que na parte inquisitorial,
os dados e informações, ela emerge de forma mais abrangente, e na parte de jurisdicional, se observa a timidez das pessoas em, muitas vezes, ratificar os fatos lançados num caderno investigativo policial. Mas, mesmo assim, os relatos colhidos em juízo, eles deixam muito claro, com um paralelo, inclusive, com a parte dos relatos e relatórios do trabalho policial, que existem, sim, por isso que o jurado assim compreendeu, na formação da convicção íntima de cada um, de julgar o procedente e condenar aqui os recorrentes indicados no processo por homicídio qualificado. E, neste contexto, e na prova que foi colhida e em observância ao princípio do livre convencimento, baseado nas provas legais que instituíram o processo, o jurado decidiu, por maioria, acatar a tese ofertada pela acusação, reconhecendo a prática de homicídio. De fato, e aqui já é uma pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e tribunais superiores, de que, diante de posições, defesa, acusação, os jurados optaram, aqui na realidade examinada, pela tese do Ministério Público e condenaram os recorrentes. Por óbvio que, diante da situação concreta em que elegeram a tese da acusação como sendo a que melhor se harmoniza com a realidade lançada no processo, não pode essa decisão, que à luz do princípio constitucional é soberana, e somente só poderia ser anulado quando inteiramente contrário à prova dos autos, que aqui não é. Não há que se falar em prova, porque é a convergência que atraiu o entendimento dos senhores jurados, ela tem respaldo do contexto probatório. De forma que não há porquê, não há razão para mudar, para levar os condenados ao novo julgamento. Mesmo porque, como já mencionado, os jurados aceitaram a tese da acusação pública na forma dos relatos recolhidos durante o processo. Eleito essa situação, eleito essa tese, não há porquê, a meu sentir, o tribunal anular o julgamento para acolher, respeitar a posição recursal para mandar os acusados a novo julgamento. Então, a prova, portanto, autoriza e autorizou a posição do jurado, não há por que falar em novo julgamento. A questão da reprimenda, ela é evidentemente que tem o critério da discricionariedade do magistrado, mas o magistrado não é obrigado a, evidentemente, partir da sanção mínima. Os parâmetros catalogados no artigo 59 do Código Penal, ele dá ao magistrado, diante do fato e da conduta exteriorizada que se apresenta,
diante dos vetores como pontuados no artigo 59. Levar à convicção que ter que partir não da pena mínima, mas uma pena intermediária. E, evidentemente, chegar a uma reprimenda que entende adequada, proporcional, racional e legítima para oferecer ao réu, aos réus no caso aqui, e que não se vê nesse caso qualquer abuso e algo desproporcional do que foi estabelecido pelo magistrado presidente do júri. De forma que não se observa, nesse aspecto, ilegalidades nas reprimendas aplicadas e reclamadas pelo eminente advogado. Com relação à questão da execução da sanção, evidentemente, e independentemente da questão inserida no pacote anticrime, o Código de Processo Penal sempre existiu a previsão de a pessoa recorrer ou não em liberdade, desde que fundamentada, em razão, evidentemente, do princípio da presunção de inocência, mas é bom dar uma roupagem bem interessante aqui na realidade desta, que envolve facção criminosa, e que a situação do derramamento de sangue e a questão que a garantia da ordem pública necessita, a sociedade necessita para harmonizar, muitas vezes a imediata execução da reprimenda é medida adequada para preservar não só a vida de outras pessoas, a paz social, e evidentemente para garantir a aplicação da lei penal. De forma, excelência, senhor presidente, eminente relator, manifesto, então, pela manutenção da decisão do colegiado Leio, de primeiro grau, e as aplicações que ficaram a cargo do juiz togado, e mantida a decisão por desprovimento do recurso respeitável da defesa técnica dos acusados recorrentes. Pois não, doutor Pedro Olímpio, obrigado pela sua manifestação. Conceda a palavra ao doutor Ricardo Barreto para a prolação do seu voto. Obrigado, presidente. Antes de ir ao voto, eu gostaria de saudar aqui a brilhante defesa do doutor Guilherme Neto, guerreira defesa, mas apesar de tudo que ali foi dito, eu venho a discordar dos seus argumentos, lembrando aqui, antes de realmente passar a leitura da proposta de voto, dizer que esses fatos de que são acusados os apelantes ocorreram durante o dia em via pública e essa ação foi filmada, né? Então, dito isso, eu passaria a leitura da proposta de emenda. Apelações criminais interpostas por 4 réus condenados por homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4 do Código Penal, e participação em organização criminosa, artigo 2º da Lei 12.850 de 2013, com penas entre 19 e 22 anos de reclusão. O crime ocorreu em contexto de retaliação interna de facção, em razão de delação de um homicídio anterior. Os apelantes sustentaram a nulidade do reconhecimento fotográfico e a ausência de provas, afirmando que foram condenados com base apenas em depoimentos por ouvir dizer, pleitearam subsidiariamente redução de pena. O acórdão negou provimento aos recursos e, de ofício, reduziu a pena de 2 réus, fixando reprimendas compatíveis com as circunstâncias específicas. Questão em discussão. Há 3 questões em discussão. Saber se o reconhecimento fotográfico realizado no inquérito é nulo por inobservância do artigo 226 do Código de Processo Penal. 2. Saber se a decisão do Tribunal de Júri é manifestamente contrária às provas dos autos. E, por fim, saber se a pena aplicada deve ser reduzida à luz das circunstâncias judiciais legais. Razões desse dia. O reconhecimento fotográfico realizado pela testemunha X não violou o artigo 226 do Código de Processo Penal por se tratar de identificação informal, com base em imagens circuladas em redes sociais e características físicas dos acusados.
A decisão dos jurados encontra respaldo em diversas provas testemunhais colhidas sob contraditório judicial, não havendo manifesta contrariedade à prova dos autos. As defesas não comprovaram vício grave ou erro evidente que justifique a anulação do julgamento. A pena base foi aplicada acima do mínimo legal em razão da negativação da culpabilidade pela multiplicidade de disparos desferidos contra a vítima, o que é aceito pela jurisprudência. Recursos conhecidos e desprovidos. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Ricardo Barreto. Compõe a turma julgadora, a desembargadora Ilna e eu. Eu colho o voto da desembargadora Ilna. Desembargadora Ilna, como Vossa Excelência vota? Presidente, acompanho o voto do relator integralmente. Obrigado, desembargadora Ilna. Com relação a mim, diante da manifestação do Ministério Público e do voto judicioso de Vossa Excelência, e parabenizando a bela sustentação oral do doutor Guilherme Neto Caminha, realmente demonstrou que tem conhecimento de causa, e se não obteve êxito, não foi por culpa sua, e sim porque realmente a prova dos autos foi e é completamente desfavorável ao apelante. De forma que eu acompanho o voto do doutor Ricardo. Colhidos os votos, eu proclamo o resultado. A turma, por unanimidade de votos, conheceu do recurso para desprovê-lo, nos termos do voto do eminente relator. Julgamento encerrado. E assim eu me despeço, doutor Guilherme Neto Caminha. Até uma próxima oportunidade. Uma boa noite a todos. Anuncio agora o mandado de segurança criminal 062 3778 34 2025, número 69 da pauta 26. Relator doutor Ricardo de Araújo Barreto, impetrante CSC, advogado doutor Túlio Magno Gomes Ribeiro. Doutor Túlio Magno se encontra? Objetiva a informação que o doutor Túlio Magno não se encontra na sala. Então, proclamo o resultado. A turma, por unanimidade de votos, conheceu da ação mandamental para denegar a segurança nos termos do voto do eminente relator. Julgamento encerrado. E eu indago os meus pares se tem alguma proposta, algum registro a fazer. Presidente, o senhor me permite? Na data de hoje, eu encerro a minha participação junto à segunda Câmara Criminal, pelo menos no que diz respeito às sessões. Eu não poderia deixar de aqui fazer meus agradecimentos. Eu queria dirigi-los a Vossa Excelência pela acolhida terna, amiga e fraterna com que me tratou e com que durante esses poucos dias convivemos. Queria estender esse meu agradecimento à sua equipe, né, a equipe do seu gabinete. Queria também fazê-lo à doutora Ana Amélia, nossa coordenadora, né, e queria agradecer aqui aos membros do gabinete do desembargador Eduardo Escoça Fava, que foram maravilhosos aqui. Vou fazê-lo na pessoa da Carolina e especialmente da Cecília, foi com quem eu convivi mais esses dias. Queria dizer também, doutor Olimpo, foi uma honra dividir a tribuna com o senhor aqui, dividir essa Câmara com o senhor, dizer que sempre fui um admirador de sua atuação no júri, né? Promotor de tantos anos no júri. Então fica aqui o registro, meu agradecimento por tudo que eu aprendi e vivi aí durante esses dias. Muito obrigado, desembargador. Pois não, desembargador, doutor Ricardo Barreto, nós também agradecemos enormemente a sua presença aqui nesta sessão, substituindo o desembargador Eduardo, e o fez de maneira magistral, de forma que, na verdade, eu acho até que não sei se o desembargador Eduardo ficaria
mal satisfeito com o que eu vou informar, mas eu diria que eu nem senti a falta dele. Tal foi o seu excelente desempenho aqui nesta Câmara, né? Então, receba os nossos parabéns, e eu tenho certeza que, da próxima vez que Vossa Excelência tomar assento neste tribunal, nesta Corte de Justiça, o será não para ficar em caráter provisório, mas sim em definitivo. São os meus votos. Muito obrigado, desembargador. Eu queria só aqui reparar a minha falha ao cumprimentá-lo. Eu também queria cumprimentar aqui a desembargadora Maria Ilna Lima de Castro. Muito obrigado. 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 Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.